O Curta Dentro da Lei de hoje vai exibir o filme Roleiros. O documentário é sobre a Feira do Rolo da Ceilândia, cidade da periferia do Distrito Federal. Nós vamos debater se este tipo de feira que existe em todo o Brasil é um espaço de contravenção ou também é uma memória da coletividade da população. Aqui comigo, Guilherme Bacalhau, diretor do filme, e Rodrigo Fudoli, promotor de justiça da Promotoria de Ceilândia. Eu sou Noêmia Colonna e convido você a viajar nas tramas e recortes de mais um Curta Dentro da Lei. Assista ao filme e fique para o debate. Agora vamos começar o debate, primeiramente com o Guilherme Bacalhau, que é o diretor do filme, e também junto com o Rodrigo Fudoli, promotor de justiça na Ceilândia. Tudo bom, Guilherme? Tudo bem. O que te levou a fazer este filme? A ideia desse filme surgiu a partir de uma matéria do jornal de circulação local, em que o coronel de Ceilândia anunciava uma grande ação que daria fim de vez à feira. Então o interesse surgiu de registrar a feira, que é uma coisa que existe em Ceilândia desde o início da cidade, e também no imaginário coletivo de quem mora no Distrito Federal. Chegando lá, a gente percebeu que a feira realmente ela existe há muito tempo, ela surgiu junto com a Ceilândia, junto com a cidade, a partir dos moradores que iam morar lá, que vendiam produtos de construção que não eram mais úteis em sua casa, sobras de barraco na feira central, e a partir daí surgiu como uma feira de produto usado, uma feira de troca. Então veio a partir dessa matéria inicial no jornal local. E Rodrigo, o que torna essas feiras um lugar de ilegalidade? Por que essas feiras são proibidas? Sim, inicialmente, se me permite, Noêmia, eu gostaria de agradecer. O convite foi feito ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, mais especificamente a Promotoria de Justiça em Ceilândia, para participar desse programa. Eu assisti ao vídeo do Guilherme e achei sensacional, muito bem feito, abordando uma das facetas realmente que existe na feira. Mas o que torna a feira ilegal foi a sua pergunta. Bem, a feira da Ceilândia, a feira conhecida como Feira do Rolo, na QNM 15, na Ceilândia, ela ocupa uma área pertencente a um órgão público, a TerraCap, e ela não dispõe de autorização alvará para funcionamento. Isso a torna ilegal. A isso deve-se aliar a constatação de que a feira é um foco de prática de ilícitos penais, desde mais simples até ilícitos mais graves. Isso chamou a atenção do Ministério Público e isso provocou a atuação do Ministério Público no sentido de fechar a Feira do Rolo. Certo. E Guilherme, quanto tempo você teve para fazer o filme e se você pôde perceber essa diferença tão gritante entre o que era ilegal, ou seja, o que estava sendo feito, que era realmente produto do crime, e também se tinha alguma coisa que não era ilegal, que era somente essa questão do escambo, como a gente verifica em algumas cenas do filme, né? Que as pessoas dizem que eu sou inocente, eu estou vendendo aqui para o meu sustento. Como é que você percebeu essa relação? Bem, o tempo, acho que do início ao fim, ao produto final, foi cerca de 1 ano de trabalho. Agora, esse trabalho ele foi interrompido justamente por essa ação que teve, né? A gente começou a gravar na feira, teve essa ação de repressão, a feira se desarticulou, então a gente deu uma pausa nas gravações, esperando que ela se rearticulasse, porque essa é uma constante na história da feira, né? Ela já mudou de local várias vezes, até citam isso no filme, esperando que ela se rearticulasse, como aconteceu, né? E então nós voltamos para gravar lá e depois tem esse tempo de finalização, edição, enfim. E a questão dos produtos legais ou ilegais, seria um pouco difícil diferenciar uma coisa ou outra. O que eu percebo é que tem muito produto realmente usado, né? Ceilândia é uma cidade pobre, assim, classe média baixa, pobre, e tem uma necessidade das pessoas de ter um espaço onde você possa fazer dinheiro, né? Onde você possa pegar aquilo que não lhe é útil e passar para outra pessoa e conseguir um dinheiro ou mesmo conseguir um outro objeto, né? Então você acaba tendo uma espécie de economia alternativa em que o dinheiro, que é uma matéria difícil, se torna não tão necessário nas trocas entre a população, entre os frequentadores ali da feira.
Olha esse aqui mesmo, ó. Achei no lixo, aí coloquei o carro, tá esquentando, beleza. Se a gente rouba, vai preso. Se trabalhar preso, pô, olha, levar a minha mercadoria, foi embora. Deus vai te cobrar isso, cara. Espero que tu não passe o que eu tô passando hoje. Você é um pai de família. Eu tenho certeza que você não deve ter uma criança passando necessidade igual a minha. Mas com fé em Jesus, é o seguinte, o que tu tá fazendo comigo, tu vai pagar. Tu vai pagar, tu vai sentir na pé por um lado ou por outro. Isso acaba chamando atenção para um fato de que normalmente as feiras, elas nascem da periferia, elas são típicas de lugares de classes denominadas mais baixas. Isso acaba gerando também, Rodrigo, um certo preconceito e aí as pessoas acham que a fiscalização, a repressão do Estado só recai nas costas do mais fraco? Bom, antes de responder a sua pergunta, gostaria de fazer uma observação para o telespectador que talvez não saiba disso. O documentário do Guilherme ele foi produzido em 2003, não é isso, Guilherme? Isso, exatamente. E de lá para cá a feira foi fechada e ressurgiu das cinzas algumas vezes. O telespectador deve ter tomado conhecimento que agora, em agosto de 2007, a feira fechou. E agora espera-se que tenha fechado em definitivo. Por quê? Porque dessa vez conseguiu-se identificar quem era o proprietário da área, Terracap, órgão público. O Ministério Público fez uma recomendação à Terracap para que protegesse a área, cercasse a área. As pessoas foram retiradas dali e a área está cercada. Então, imagina-se que agora o fim da feira realmente existiu de forma definitiva. Respondendo a sua pergunta, existe um preconceito em se considerar a feira um foco de atos ilícitos? Não, é um conceito. Não se trata de uma ideia pré-concebida. Trata-se de uma constatação feita a partir da análise de dados objetivos recolhidos pelo Corpo de Bombeiros, Vigilância Sanitária, que atestam a falta de segurança no funcionamento da feira, a possibilidade de choques, incêndios. Trata-se de uma constatação de dados objetivos obtidos pela Polícia Civil, especialmente 15ª Delegacia de Polícia, que atua na região de Ceilândia Centro, mostrando um número de ocorrências de crimes graves ali, crimes mais simples, contravenções e também crimes graves, e também ocorrências registradas pelo 8º Batalhão de Polícia da Ceilândia. Evidentemente, o Ministério Público leva em conta esse outro lado da feira, que é o de ser um espaço para manifestação espontânea, coletiva da Ceilândia, pessoas pobres que moram ali. Mas o Ministério Público, ao efetuar algumas ações que culminaram com o fechamento da feira, levou em conta também interesses de pessoas igualmente pobres que moram no entorno da feira e sentem as consequências prejudiciais do seu funcionamento. Guilherme, como é que você conseguiu se aproximar, né, com a câmera ali e não ser rechaçado em alguns pontos e até mesmo também ser quando tem ali uma certa agressividade de um feirante que fala para você, não filma isso daqui não. Como é que você conseguiu se aproximar deles? A recepção a uma equipe de gravação, a princípio, não é positiva. Não é positiva porque normalmente a cobertura que é dada pela imprensa é uma cobertura que enfatiza a produto roubado, as coisas que não estão dentro das normas legais na feira. E isso acaba suscitando uma ação do governo de repressão. Então, a comunidade ali não se sente representada por esse tipo de reportagem. E imagina que uma equipe vai enfatizar novamente esse mesmo ponto de vista, né? Eu acho que essa mudança de foco aconteceu por dois motivos. Um, por a gente estar indo lá com uma certa frequência, então indica uma certa seriedade com o que está sendo feito, uma preocupação de tentar identificar e dar voz, enfim, conhecer o que aquelas pessoas pensam, né? E não colocar um ponto de vista já pré-formatado, tanto é que a nossa percepção da feira também foi se transformando no decorrer do trabalho, e a própria ação de repressão, que naquele momento da ação de repressão, a câmera se tornou um objeto que passou de ser desconfiança, mas que poderia estar ao lado deles, já que eles não se sentiam justiçados, digamos assim, porque não se sentiam ouvidos, né? Então vem a força de repressão, tira e pede para a gente o que é o sustento, o que é o trabalho, não tem ninguém aqui para ouvir a gente, então a câmera se torna um aliado, né? Para eles. Naquele momento ela se tornou um aliado e isso teve uma mudança na forma de encarar a própria equipe ali. A fome é triste. O futuro é sempre ganhar e nunca perder. Chega como eu cheguei, chega como eu fiquei.
como eu cheguei. Rodrigo, você trabalhou na instauração, né, do processo que fechou a feira agora em 2003. O que levou o Ministério Público a instaurar esse processo? Bem, o Ministério Público foi procurado pelo major, comandante do 8º Batalhão de Polícia Militar, Major Joosiel, à época. E ele nos relatou que, mesmo com constantes operações da Polícia Militar no local, não se conseguia reprimir a prática de atos ilícitos. Ele não estava se referindo à prática de atos ilícitos, ao escambo, à troca de objetos ali, mas sim ao tráfico de armas, ao tráfico de animais silvestres, à sonegação de impostos, à pirataria, às intimidações feitas aos moradores ao redor, os furtos em veículos na região. E ele manifestou essa preocupação ao Ministério Público. Instauramos, pois, um procedimento de investigação. Não sei se o telespectador está habituado a saber como é o funcionamento do Ministério Público, mas o Ministério Público tem a função de proteger o patrimônio público, tem a função de fazer o controle externo da atividade da polícia, tem a função de funcionar como vetor de política criminal, tentando eliminar os fatores que contribuem para a prática do crime. Então, atentos a essa observação feita pelo comandante da Polícia Militar, instauramos esse procedimento para verificar a real situação, né? E depois nós podemos falar um pouco sobre os resultados do procedimento. A gente nota em algumas cenas do filme que os feirantes, mesmo vendo ali a ação, né, da fiscalização que vai fechar e tal, eles dão a entender que a feira vai acabar nascendo em outro lugar e que acaba acontecendo como em outros estados, né, do país. E aí eu pergunto agora a você, Rodrigo, o Ministério Público, ele trabalha com essa possibilidade também, destacando a parte social mesmo, né? De que se está fechando ali, alguém que não está envolvido em irregularidade vai ficar sem um emprego, né? Perfeito. Como é que vocês trabalham essa situação? Os feirantes que tinham barracas na Feira do Rolo, feira da QNM 15, serão transferidos para o setor O da Ceilândia. O que se pretendeu com a desarticulação da Feira do Rolo foi, na verdade, a eliminação desse espaço mítico que está no imaginário coletivo das pessoas que moram no Distrito Federal inteiro, da existência de uma feira em que ali você encontra armas, ali você encontra drogas, ali praticam-se fatos ilícitos, ali são traficados animais silvestres, ou seja, ali se praticam diversos ilícitos penais. Existe na consciência coletiva no Distrito Federal a noção da existência desse lugar, Feira do Rolo. Muito bem, a gente pode constatar isso com facilidade, Noêmia, quando nos interrogatórios dos réus acusados por homicídio, porte de arma, latrocínio, roubo, são crimes que envolvem o uso de arma de fogo, eles sempre mencionam constantemente, quase sempre, que a aquisição da arma se deu na Feira do Rolo. Bom, imagina-se que com a desarticulação desse espaço, a pulverização da feira em outros locais na Ceilândia, que é o que vai ser feito, os feirantes serão alocados em outros lugares, as pessoas que trabalhavam licitamente continuarão a ganhar seu ganha-pão. Uns no setor O, outros em outros setores, na Ceilândia, mas aquelas pessoas que iriam até aquele local na QNM 15, Centro de Ceilândia, para praticar ilícitos penais, essas ficarão sem aquele espaço privilegiado de prática de crimes. Essa é a análise que o Ministério Público faz da situação. Certo. E para você, Guilherme, essa divisão entre quem estava cometendo certo ilícito e quem estava ali somente para ganhar o seu sustento ali, ficava muito evidente? Sua câmera conseguiu perceber isso? Não fica tão evidente assim, até porque eu realmente não sei, posso ter um ponto de vista um pouco discordante, aonde está esse ilícito lá? Eu tenho a impressão, e aí eu não tenho nenhum dado que possa subsidiar isso, é só de impressão, mas que o crime ele tem suas redes próprias de distribuição de drogas, de distribuição de armas. Por exemplo, eu nunca presenciei lá venda de drogas. E os relatos que eu tenho não dizem que drogas são vendidas ali. Venda de armas, pelo menos na época, acho que ele já tem um dado mais recente, apesar de ter essa mítica da venda de armas, não tinha um registro realmente de apreensão de arma no local. Essas grandes mega operações que a imprensa fez de fechar a feira, cercar com helicóptero, milhares de policiais, uma operação de guerra, não conseguiram apreender nenhuma arma, enfim.
Então, eu não sei realmente até que ponto esse dado, eu não verifiquei ele, nos meus trabalhos eu não verifiquei, não tenho isso como uma constatação. Acho que realmente é um espaço onde é mais fácil você vender um produto roubado, já que estão sendo vendidos produtos usados, e produtos usados ninguém tem nota fiscal, então é difícil diferenciar se uma televisão foi roubada ou uma televisão é usada. Realmente eu acho que é uma dificuldade para a fiscalização conseguir diferenciar isso. Mas acho muito legítimo que a população tenha um espaço de troca de produto usado. Posso sonhar até tentar ser feliz, ser do bem e não do mal, ser desistir. A gente tinha comentado antes com relação ao fato das feiras serem produtos de periferia, né? Produtos de locais mais necessitados. Em alguns pontos do filme, a gente vê as pessoas se sentindo coibidas, se sentindo coagidas pela lei, quando aquele rapaz fala assim, fazer o quê? Tiraram de mim, né? Justos pagando pelos pecadores. Exatamente. Eu queria saber, Rodrigo, como é que você vê essa relação da população que precisa da lei, mas que ao mesmo tempo se sente injustiçada e coibida pela própria lei? Você veja, Noemi, Guilherme, o filme captou muito bem o ponto de vista das pessoas que estão atuando legalmente na feira, trocando ali sua mercadoria, pegando uma televisão velha em casa, trocando por um ferro de passar roupa, né? Então, mostra muito bem isso. Mas, evidentemente, eu arriscaria dizer, embora não possa afirmar isso com 100% de segurança, que o Guilherme teria grandes dificuldades de realizar esse filme se o enfoque dele fosse entrevistar, filmar e acompanhar as atividades das pessoas que praticam ilícitos na Feira do Rolo. Porque ele não teria esse canal de comunicação aberto com tanta facilidade. Jornalistas que tentaram fazer isso, Tim Lopes, no Rio de Janeiro, o Amaury Júnior, do Correio Brasiliense, agora em Goiás. Então, essa criminalidade que existia na Feira do Rolo, ela ficava escondida nas beiradas da feira, mas ao mesmo tempo disseminada na feira inteira. Então, evidentemente, alguns justos estão pagando pelos muitos pecadores que ali existiam. Então, nós vimos a situação da seguinte forma. O Ministério Público se sensibiliza com essas pessoas que, como eu disse, serão pulverizadas em outras feiras da Ceilândia e não perderão esse espaço, mas se sentia na iminência e na necessidade de tomar uma atitude concreta em relação aos atos ilícitos ali praticados. Talvez seja interessante eu falar um pouco sobre os resultados do procedimento de investigação que nós instauramos. Nós instauramos um procedimento, expedimos ofícios, fizemos diversas reuniões com interessados e obtivemos informações concretas, comunicações de ocorrência registradas de apreensões de armas de fogo no local, animais silvestres, bens que depois se considerou que eram objetos de roubo e de furto. E nós também tivemos a iniciativa de realizar um questionário que foi aplicado a cerca de 130 famílias que residem no entorno da Feira do Rolo. Essas pessoas foram perguntadas sobre se eram favoráveis à manutenção da Feira do Rolo, se eram contrárias, quais eram os problemas mais comuns. E vejam vocês, nada é unânime, mas 60% a 65% da população que mora em volta da Feira do Rolo são pessoas de classe média baixa e pobres também. Elas são contrárias ao funcionamento da Feira do Rolo. Cerca de 20% são favoráveis, os outros são indiferentes. Por que a maioria das pessoas ali é contrária ao funcionamento da Feira do Rolo? Elas nos disseram. O motivo é constante arrombamento de veículos, falta de estacionamento no local, tráfico constante de arma de fogo, intimidação dos moradores, tráfico de animais silvestres, venda de objetos roubados. E também reclamaram que quando a polícia chega para atuar, quando a fiscalização chega para atuar, ela coloca na mesma situação pessoas que estão ali fazendo um comércio legal, pessoas que estão fazendo comércio ilícito e os moradores, que não tem nada a ver com essa situação. Então, veja, a feira existindo ali naquele local de grande concentração em Ceilândia também estava prejudicando muitos moradores. Então, há um conflito aqui entre pessoas que querem ali fazer seu escambo, fazer a troca de uma geladeira velha por um ferro de passar roupa, está no direito delas, com também o direito à moradia da pessoa que também é pobre, que mora ali, e a tranquilidade. E é interessante que
a gente ouviu muito ali no filme os feirantes, mas você conseguiu captar a fala de algum morador, Guilherme, durante as filmagens? Os feirantes são moradores, né? Os feirantes, eles moram ali perto, eles não vêm de outras cidades até lá. Na verdade, estão ali desde muito, né? Tem depoimento que fala, não, eu vim aqui com meu pai quando eu era pequenininho, que eu vim junto com ele. Então, assim, eles são da cidade, né? Eles estão ali perto, né? E eu acho relevante que mesmo que sejam 20% ou mais um tanto que seja indiferente, essa população é expressiva, né? Assim como eu acho normal 60% ser contra, porque uma feira que tenha, mesmo que não uma coisa, mesmo que não seja tão real, mas que tem dentro do imaginário um ambiente de criminalidade, ela tem uma desvalorização imobiliária até das casas. Então, acho normal os moradores quererem a remoção de lá. Mas o fato de 20% ser a favor e um tanto ser indiferente, eu acho que indica que aquilo ali também tem um significado para aquelas pessoas, né? E as minorias, mesmo que minorias, elas também têm que ter o seu espaço de atuação, de mobilização, de comércio informal, né? Porque uma feira, ela é informal, nem todos são comerciantes, então qual o espaço para a informalidade dentro de um Estado que preserva pela legalidade, enfim. Tem que ser administrado um espaço para isso também, para essas pessoas. E essa pergunta eu passo para o Rodrigo. Como é que o Ministério Público percebe qual seria a situação ideal para a existência das feiras do rolo? A gente não fiscaliza nota. Quem verifica nota é a fiscalização tributária, é a Receita. Nós verificamos ocupação de área pública, entendeu? Quer dizer, qualquer outra área que nós ocuparmos vai ser apreendida. Mas a Feira do Rolo toda vida existiu. Coloca o telefone, porque eu vou passar para o computador e preciso localizar todos vocês para amanhã estar na administração reedificando esse local aqui para trabalho. Tem que saber aplicar, negociar, pegar o ponto fraco do cara, né? Meu 50 aí só vale 25 porque só tem um lado. Aí é problema dele, ninguém aqui tem culpa de nada não. Ele vai fazer o negócio dele aqui, ele é de maior, né? Quando chegar em casa e se lascou, é problema dele. Qual é a situação ideal? Dotar as pessoas que querem fazer essa prática informal de comércio de uma estrutura mínima e controlada para tal. Um lugar higienizado, um lugar em que se permita a fiscalização da polícia, da administração regional da Ceilândia, com condições mínimas de funcionamento de segurança. Aí você vai me dizer, o que o Ministério Público faz para que isso ocorra? Bem, o Ministério Público, todas as vezes em que é destinado um local pelo Poder Público, pelo Poder Executivo, para a criação de uma feira, ele vai lá e examina se a criação daquele espaço está de acordo com a lei, se a lei de licitações foi aplicada, se os feirantes e as pessoas que vão ali tiveram oportunidades idênticas para concorrer àquele box ou aquele espaço, mesmo que seja no chão. Se não foi seguida a lei, o Ministério Público toma providências em juízo, ajuiza ações para que o Judiciário decida sobre isso. Não é uma crítica ao Judiciário, mas algumas vezes o Judiciário se torna conservador e entende que, conservador, eu estou dizendo com essa expressão, quero dizer que o Judiciário entende que ele não deve interferir em como o poder público, o executivo, distribui o orçamento e efetua certas políticas públicas. E às vezes, então, nós não conseguimos sucesso. Você pode perguntar, e o que o Ministério Público faz para garantir a essas pessoas que não têm condições de ter um comércio formal, que o Ministério Público faz para garantir que elas possam exercer a sua atividade de sobrevivência? Exato. Bem, na verdade, existe um limite para a atuação do Ministério Público. Nós somos responsáveis pelo ajuizamento de ações penais contra quem praticou crimes. Nós somos responsáveis pelo controle da atividade da polícia, pela proteção do patrimônio público. Mas há um certo ponto após o qual nós não podemos ir, que é o de destinação de recursos públicos para construir esgotos, para construir linha de metrô, para habitações condizentes com a dignidade humana. Isso é atividade do Executivo. O que nós podemos fazer, no máximo, é propor em juízo que o Judiciário determine que o Executivo adote certas políticas públicas. Mas, como eu falei antes, muitas vezes o Judiciário entende que não deve interferir, se imiscuir na atividade do Poder Executivo. Então, nós ficamos de mãos atadas. Nós não temos a chave do cofre em nossas mãos. Né? Nós temos
nós temos a possibilidade de reprimir condutas lesivas ao patrimônio público e aos bens jurídicos tutelados na lei penal. E pelo que a gente pôde ver no filme, é o que espera também, né, os participantes da feira. De preferência, uma solução a longo prazo, até ali demonstrado pelaquela mulher que convoca todo mundo a fazer um abaixo-assinado. Guilherme, como é que você viu essa relação de organização dos próprios feirantes de estarem ali buscando os seus direitos? Sim. Antes, só fazer uma ponderação, que aquele local, e aí me surpreende também a incapacidade do poder público de lidar com a feira, porque era um local onde você tinha um posto lá dentro da polícia militar, onde você tinha uma presença constante da fiscalização do governo, onde a polícia tinha uma série de policiais à paisana, tem inclusive uma prisão no filme feito por um policial à paisana. Ele foi pego pela polícia aqui em flagrante. E essas pessoas também estão aí entranhadas. Igual Leva pra delegacia, vocês vão se virar. Cadê amigo de vocês? No lado sul da CEI, muitos baratos, altas ondas, curtição não tem fim. Amanhã feira do rolo, todo mundo já tá ligado. Fazer o quê, né? É a lei, né? Quem é que vai discutir sobre a lei? O negócio é ficar calado e ficar do jeito que tava. Então me surpreende eles estarem presentes lá e não conseguirem identificar de maneira eficaz essas redes criminosas que estariam atuando ali na feira, né? E acho que até se você pulveriza e você cria um espaço, você perderia de repente a chance de estar ali atuando, já que seria um espaço onde essas pessoas fora da lei estariam ali, né? Então por que acabar, né? Assim, será que não tem como estar ali presente, utilizar aquilo ali até a serviço dos serviços de investigação da polícia? Claro, fica aí a interrogação. Nosso tempo já está acabando, né? É um assunto que não se esgota e as feiras estão aí existindo, né? Na realidade. E então agora o filme do Guilherme, o Roleiros, serviu para abrir esse questionamento e chamar a população também para refletir sobre isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês e convidar também você a mandar a sua sugestão, crítica, opinião. Escreva para a gente, o nosso e-mail é o curtadentrodalei@stf.gov.br.